Olá, bem-vindo de volta você interessado na lore do velho mundo do Warhammer Fantasy. E hoje nós vamos falar sobre Mordheim. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou estar viajando. Eu estou deixando alguns vídeos pré-feitos para quando eu estiver viajando, porque eu também tenho direito a férias, né? Do contrário de um trabalhador imperial no 40.000 que não tem férias. Então aqui a gente ainda tem direitos, por enquanto. Mas no caso, eu vou fazer uns vídeos previamente feitos, então você talvez não tenha a resposta dos comentários tão rapidamente quanto eu geralmente faço, mas quando eu voltar, eu garanto que eu vou dar uma olhada, responder todos e agradeço a todos pelo apoio no canal. Até então. Bem, hoje nós vamos falar de Mordheim, a cidade dos condenados, The City of the Damned. Bem, Mordheim não começou com esse nome, porque senão ninguém ia para lá, né? Não ia ser uma cidade. Na verdade, muito tempo atrás, Mordheim não era uma cidade. Ela foi fundada como uma fortaleza dos Cavaleiros do Corvo. Os Cavaleiros do Corvo eram uma ordem de cavaleiros que também eram fiéis ao deus Mor. Deus Mor é o deus da morte, da passagem. No caso, os monges, os padres de Morn, eles fazem rituais para o descanso eterno, para que quando alguém morre, eles fazem ali todo o funeral e toda a passagem, para que a alma descanse e o seu corpo consiga ter, na morte, um descanso tranquilo, evitando assim coisas como mortos-vivos, fantasmas, espíritos, que acontecem no velho mundo. Então, o culto a Mor é bem comum e bem frequente em praticamente todas as cidades do Império Humano, até na Bretônia também tem, mas em geral eles fazem a passagem para que os corpos descansem, e os seus maiores inimigos são os mortos-vivos. Infelizmente, não temos muita informação sobre como foi a história desses Cavaleiros do Corvo. O que se sabe é que em torno do ano 1000 no calendário imperial, eles decidiram construir aqui uma fortaleza, uma fortificação. E nessa fortificação ficava às margens do rio Styr. O rio Styr, ele é um dos rios mais movimentados pelo comércio aqui no Império, então era um local muito bom para colocar um porto ou uma cidade portuária, mas talvez foi por isso que eles construíram a fortificação aqui, para proteger quem passava ali no rio. Mas esse castelo, esse fortaleza, monastério, era feita em homenagem a um dos seus Grandmasters, o chefe da ordem, que havia recém-morrido, o Conde Gotthard Angelos. Então, quando o Grandmaster morreu, eles construíram essa fortaleza aqui. E a fortaleza logo atraiu comerciantes. Era um local para descansar, era um local que tu podia passar a noite protegido por uma ordem de cavaleiros. Mas os cavaleiros assim, de Mor, principalmente, não são exatamente os mais receptivos. Eles são assim, imagina uma pessoa que cultua o deus da morte. Não é assim muito legal conversar com ele. Então, em geral, eles também não gostavam muito da jovialidade dos comerciantes que vinham para beber, fazer festa, farra, e se divertir, viver a vida. Então, eles eram mais austeros, assim, mais certinhos, vai viver uma vida regrada e tudo mais. Então eles não se deram muito bem, mas era um local extremamente seguro e eles eram obrigados a prestar ali casa e abrigo para os comerciantes e proteger eles, já que eles estavam na sua casa. Então eles decidiram começar a expandir, fazer uma taverna, uma muralha ao redor, para que os comerciantes pudessem ficar fora do castelo deles, que eles não queriam se misturar.
E aí começou então a construir ali uma estalagem, depois começou uma marcenaria, depois para fazer o resto da muralha, começou a atrair lenhadores de outras áreas, porque aqui tinha serviço, começou a atrair construtores, os comerciantes espalharam a mensagem da cidade, que ali tinha serviço, ali tinha dinheiro, e ali era um local de investimento, começou a crescer mais e mais e mais e mais, e acabou virando um ponto comercial, rapidamente se transformando em uma vila e depois uma cidade muito próspera, alimentada pelo comércio do rio Styr, além de vários imigrantes de outras regiões que vieram para cá à busca de trabalho. Deixou de ser uma fortaleza e virou uma cidade. E assim começou a história de Mordenheim. E em questão de 700 anos, a cidade ficou enorme, muito, muito rica, até mesmo uma área da cidade foi no caso comprada por anões que vinham para cá e fizeram aqui um estabelecimento comercial com os humanos, porque os anões e o Império Humano têm a aliança mais antiga de todas, então tinha tudo quanto era coisa nessa cidade, muito, muito próspera, muito rica. E assim, os líderes da cidade, no caso eles chamavam de conde aqui na cidade, mas ele não é um conde eleitor, mas eles eram extremamente ricos e pomposos, criando coisas incríveis e assim, criando um estábulo que continha vários pégasos, que era uma coisa caríssima, criando um jardim botânico com árvores raras de regiões distantes. Era uma cidade realmente muito bonita e esplendorosa para os padrões da época, chegando a passar dos 100 mil habitantes, que para uma cidade mais ou menos medieval e do começo da Renascença é bastante. Assim, Mordenheim cresceu e cresceu muito daquela sua humilde origem. Bem, apesar disso, nem tudo são flores na vida de Mordenheim, aliás, quase nada é flor na vida de Mordenheim, mas eles tiveram uma enorme sorte, porque uma grande Wog dos Pele Verde, que devastou boa parte das terras ao norte do Império, eles desviaram da cidade. Por pura sorte, o Warboss dos Pele Verde deu a volta e atacou outras regiões. E assim, Mordenheim, como sobreviveu uma enorme cidade, acabou virando a capital do Conde Eleitor de Ostermark. Então, de uma origem bem humilde, ela acabou virando a capital da província de Ostermark do Império. Então, olha, Mordenheim parecia ter coisas brilhantes para o futuro. Como capital, ainda mais investimento, dinheiro e assim pessoas vieram para cá para morar nessa região. E a cidade parecia que estava ganhando, tinha muita sorte, quase 1000 anos inteiros com pura sorte e prosperidade. A cidade era uma joia no Império. E como tudo parecia estar indo bem, o local realmente acabou caindo um pouquinho, assim, dizem as más línguas, claro, quem falava isso acabava na cadeia e muitas vezes executados, mas começou a se falar que as guildas dos mercadores, as guildas aqui da cidade, incluindo a guilda dos bandidos, que também existe aqui, eles estavam ficando um pouquinho assim, pouquinho corruptos, assim, sabe? Mas claro, isso é rumor, nada real, até porque quem falar que as guildas aqui que mandavam na cidade eram bandidas, que os condes da cidade tinham ficado gordos e corruptos e incompetentes, eles iam ser jogados nas masmorras e depois executados em praça pública para todo mundo ver a cabeça rolar. Então a cidade começou a ficar um pouquinho viciada demais em dinheiro e poder. Mas assim, coisa de rumor, como eu falei. Não, óbvio que não, jamais
um nobre ia ficar viciado em poder, ou uma guilda de multimilionários vai querer mandar e desmandar na população em geral. Jamais isso, jamais. Mas no caso, em Mordenheim, parecia que a corrupção estava se escondendo e crescendo nas sombras, porque onde tem muito dinheiro e uma vida fácil, acaba criando pessoas fracas. Então, em geral, era uma cidade que parecia estar com uma decadência por trás daquela façada, daquela falsidade, que era um local glorioso, esplendoroso, cheio de riquezas e oportunidades. Estava se criando uma grande quantidade de crime, de corrupção e de monopólios que algumas pequenas guildas e famílias mandavam e desmandavam na cidade. Até que um belo dia, mais ou menos 1000 anos depois da fundação de Mordenheim, um grande cometa foi avistado no céu. Um cometa de 2 caudas. A passagem do cometa foi visto pelos magos celestiais e eles enviaram a mensagem e todo o império começou a festejar. A passagem do cometa de 2 caudas é o símbolo de Sigmar, o símbolo dos deuses, do deus que criou o império, o deus humano em forma humana. Então, a passagem do cometa de 2 caudas foi uma coisa incrível e Mordenheim, como era a capital ali da região, fez uma enorme festa e comemoração durante a passagem do cometa. E, por mais incrível que pareça, parecia que o cometa era muito, muito visível e maior na cidade de Mordenheim. Então, eles acreditaram que ali iria vir o próprio Sigmar reencarnado, iria cair em Mordenheim. E as pessoas começaram a migrar, os fanáticos religiosos foram para lá, incluindo também o pessoal que iria participar da grande festa, e eles foram então migrando para Mordenheim, porque ali iria vir novamente o Salvador. E exatamente no ano 2000 do calendário imperial, quando o pessoal estava todo mundo naquela grande festa, adivinha só o que aconteceu? Não era Sigmar que estava vindo ali para a cidade, era só um cometa mesmo, um cometa feito de Warpstone. E enquanto o pessoal estava ali na festança, um monte de gente bêbada, outros se flagelando porque ia voltar ao Sigmar, e estava todo mundo se divertindo, e muitas pessoas vindo para a cidade naquele dia de festa, quando, de repente, a festa foi abruptamente interrompida por um gigantesco impacto de um meteoro. Um meteoro feito de uma pedra verde brilhosa, que hoje você já deve saber o que é, a Warpstone. Essa pedra caiu no meio da cidade, próximo à biblioteca, causando uma morte de, alguns milhares de pessoas logo no impacto inicial. Além disso, aquela Warpstone, abruptamente colocada no coração de uma cidade, começou a transformar tudo que tinha ali na cidade. Em primeiro lugar, a região ali do impacto, onde ficava a biblioteca, tinha sido enchida. Assim, a biblioteca, como eles eram muito ricos, eles compraram vários tomos, vários livros raros de necromancia, de coisas de outro mundo, livros proibidos, coisas demoníacas nessa região. Quando o fogo espalhado pelo cometa caiu na biblioteca, esses livros com aquele fogo mágico infundido de Warpstone começaram os seus rituais a acontecer de maneira automática. E centenas de pessoas desesperadas, fugindo com medo e morrendo ou agonizando pelo fogo daquela Warpstone que queimava eles,
era um campo fértil para as criaturas demoníacas que se alimentam de sofrimento. Então, eles começaram a vir para a cidade e se manifestar no nosso mundo material e começaram a adicionar a carnificina, matando centenas de sobreviventes daquele impacto inicial. Além das criaturas demoníacas que começaram a aparecer aqui, felizmente, os tomos, conforme eles eram consumidos pelo fogo, as criaturas foram perdendo a conexão com o material e a grande maioria delas desapareceu depois de um tempo, mas foi tempo suficiente para massacrar a multidão de sobreviventes daquele impacto inicial. E em outro ponto da cidade, um enorme jardim botânico que tinha sido enchido de várias árvores raras, o jardim em homenagem a Seinhard. Esse jardim, ele começou a criar vida e era um local onde vários adolescentes e as pessoas vinham para namorar e para curtir a paisagem, para ficar mais num local assim sereno e isolado. E todos os que estavam aqui no jardim começaram a se arrepender brutalmente de ter escolhido esse lugar para ir, porque as plantas decidiram agora que elas decidiram que eram plantas não binárias e elas viraram carnívoras. Do nada, as plantas começaram a criar vida e comer as pessoas que estavam no jardim. As raízes começaram a criar vida e arrastar as pessoas para enormes mandíbulas que se apareceram nas árvores do nada. E as árvores começaram a comer os corpos daqueles que estavam no jardim botânico. Um grande carvalho, que também foi trazido de uma terra distante, decidiu que estava na hora de esticar as raízes, levantou e saiu andando, e ele criou as raízes novamente no portão oeste da cidade. Nessa região do portão oeste, ele matou todo mundo que tentou fugir por aquela região. Ou tu morria pro carvalho, ou tu voltava pro outro lado, enfrentando as hordas de demônios e qualquer outra coisa louca que estava aparecendo na cidade. Em geral, não foi um dia bom para estar em Mordenheim. E esse carvalho, até hoje, fica ali no portão oeste e dizem que ele não só guarda uma enorme pilha de caveiras que ele matou nesse dia e de vários aventureiros que tentaram entrar na cidade pelo portão oeste, mas também uma enorme quantidade de tesouro embaixo das suas raízes. Se é verdade, não sei, mas existem vários rumores que o carvalho guarda mais do que corpos dos mortos nessa região. Independente, não recomendo tu enfrentar árvores. Lembre-se que as árvores são lentas, então é fácil sair correndo, mas lutar contra elas não vai ser uma boa ideia. Quando a árvore anda, tu também deve andar na direção contrária, bem rápido, preferencialmente. O local do antigo palácio ali de governo da cidade, onde ficava o prefeito que se chamava de Conde, nessa época era o Conde Ignatius Seinhard, o mesmo do Jardim Botânico, o sobrenome. Esse Conde, ele era o motivo do pessoal chamar a nobreza da cidade de corrupta e obesa, porque ele era gigantesco, tanto em ego, quanto em corrupção, quanto em tamanho da barriga. Ele tinha feito nesse dia, na noite anterior à queda do cometa, um enorme banquete para vários convidados aqui na cidade, e quando o cometa caiu, ele e os seus serviçais extremamente corruptos se transformaram e foram amaldiçoados. Os seus serviçais serviram para ele toda a comida que ele não parava de comer. O seu tamanho foi aumentando, e ele continuava com fome, e ele iria comer os serviçais se eles não achassem mais coisas para alimentá-lo. Eles começaram a alimentar ele, então, com os antigos
no caso os antigos convidados daquele banquete, que agora viraram parte do banquete e até hoje eles continuam procurando as ruínas para mais gente, para alimentar o seu mestre, o antigo conde Ignacio Steinhard, que dizem que na época era tão rico que ele colocou ouro no chão do castelo, era pavimentado de ouro na sua mansão, mas hoje aquele lugar em ruína é a casa desse demônio que ele se transformou de gula, e ele continua comendo e comendo, e os seus serviçais buscam mais vítimas para alimentar essa monstruosidade. O antigo estábulo de Mordenheim, onde viviam vários cavalos e os Pégasos sem ter como fugir daquela influência terrível da magia da Warpstone, acabaram mutando e virando criaturas caóticas. Hoje são chamados de Black Pegasi, que seria Pégasos negros. Eles não representam mais nada, aliás, representam o cavalo, porque eles ainda têm uma cabeça e 4 patas, mas a pele deles ficou uma coisa horrível. Eles ficaram tipo, sabe aqueles cavalos do Harry Potter que só vê quando tu vê a morte? Parecido, bem parecido mesmo. Esses Dark Pegasi também são carnívoros e comeram os outros cavalos, ou os remanescentes dos Pégasos, e agora eles conseguiram fugir da gaiola porque eles ficaram bem mais fortes e resistentes, e eles continuam procurando vítimas ali ao redor da onde antes eram os estábulos. Em geral, quase tudo mutou para uma criatura demoníaca e carnívora nessa região. E os espíritos dos mortos não mais descansam em Mordenheim. Aqueles que morreram foram massacrados ou queimados pela influência aqui da Warpstone não tiveram aquele ritual de passagem de Morn, então eles não tiveram um descanso. Mas não só isso, a Warpstone é a magia caótica condensada em pedra. Então a fina camada que divide a nossa realidade e o imaterial ficou ainda mais fina. Então manifestações das antigas almas aqui do planeta são muito frequentes, e o espírito que não descansa procura vítimas para sei lá, alimentar a sua infinita fome de dor e ódio e de sofrimento. Talvez eles tenham inveja dos vivos, talvez eles queiram descontar o fato deles morrerem, não sei. Em geral, os mortos-vivos também fazem parte dessa região. Esqueletos continuam voltando à vida, espíritos que não têm mais um corpo material continuam voltando à vida, e eles procuram novas vítimas para trazer ao mesmo destino que eles sofreram durante a morte aqui em Mordenheim. Então tu pode estar se perguntando por que alguém ainda iria ir para esse buraco infernal de Warpstone e morte. Qual é o sentido de alguma coisa se arriscar em Mordenheim? Bem, primeiro, nós temos os nossos queridos e maravilhosos Skaven, que, olha, Warpstone, você já me ganhou. Quando falou Warpstone, não precisa dizer mais nada. Então os Skaven vêm a essa cidade para buscar os pedaços daquela gigantesca pedra de Warpstone que caiu aqui, porque eles utilizam isso para tudo na sua cultura. Então é um jeito de um Skaven ficar rico se ele conseguir meter as patinhas em uma boa quantidade de Warpstone. Humanos vêm aqui para recuperar os tesouros antigos. Dizem que essa pedra, que no Império eles chamam de Weirdstone, essa pedra tem propriedades milagrosas. Ela pode regenerar um membro. Se tu perdeu os dedos, tu usar ela, tu pode regenerar os dedos. Se tu tem uma doença intratável, ela pode te curar. Ela pode fazer crescer cabelo no calvo. Aí até eu ia, né? No caso, eles dizem que essa pedra tem propriedades milagrosas e vários magos também procuram essa pedra. Então eles vêm para a cidade com bandos de mercenários para tentar adquirir aquela Weirdstone.
além dos livros antigos que talvez algum sobreviveu na biblioteca, tem um valor altíssimo para os magos e também as coisas mais mundanas. A cidade era extremamente rica e naquele pânico e caos que aconteceu aqui quando essa pedra caiu, bem, não teve tempo de todo mundo tirar tudo. Então, os humanos também vêm como mercenários. Então, os Skaven, mercenários humanos, magos, vêm para a cidade. Além disso, os vampiros, porque os vampiros vieram mais tarde no Império por causa do Vlad, também gostam de vir para cá para tentar adquirir aquela pedra maravilhosa. Eu já falei aqui de 3 personagens importantes, mas eu vou deixar o quarto para vocês adivinharem. Você já deve conhecer um pouco do mundo do fantasy. O que mais viria para uma cidade onde apareceu demônios e criou-se uma redução entre o lado de lá e o lado de cá? As forças caóticas. As forças caóticas também vêm para cá. Se tu soube adivinhar isso, parabéns, você está prestando atenção no canal até aqui. E no caso, é uma luta eterna entre os seres humanos, o caos, os mortos-vivos, os Skaven, numa luta contínua para tentar pegar os tesouros aqui da cidade, os remanescentes de Warpstone, até algumas facções menores, como os anões também vêm para a cidade para tentar resgatar aquelas coisas antigas que foram perdidas na antiga região ali onde moravam os anões, porque eles acreditam que várias heranças de famílias, várias coisas da tradição foram perdidas ali, armas mágicas e coisas assim. Eles estão buscando de volta, tentando readquirir, mas não é fácil. A maioria dos grupos de mercenários e aventureiros que entram em Mordheim acaba morrendo. Alguns padres de Sigmar e de Mor também já vieram para cá para tentar reestabelecer uma ordem e arrumar a sociedade. Não deu muito certo, eles costumam acabar morrendo e infelizmente a cidade é conhecida como a cidade dos amaldiçoados, porque normalmente o destino de quem entra aqui é virar parte das assombrações que continuam aqui dominando as ruas, as casas e a cidade como um todo. Existe uma outra facção menor que eu quero falar apenas delas um dia, são as Irmãs de Sigmar. As Irmãs de Sigmar, elas têm um monastério próximo à cidade e elas vão até a cidade através de uma ponte fortificada e lá elas buscam aquela Warpstone, aquela Weirdstone, como é chamada pelos humanos, onde elas levam lá no seu monastério e escondem num enorme cofre subterrâneo e mantêm ela escondida de qualquer mão que iria utilizar ela para magia da morte, como os vampiros, ou utilizar ela para desenvolver ainda mais armas de destruição em massa, como os Skaven, ou para utilizar ela sem conhecimento e sofrer as consequências como os magos humanos, ou para trazer demônios e criaturas do imaterial para esse plano como as forças do caos. Então, em geral, elas continuam lutando, mas eu quero fazer um vídeo apenas delas, para um dia talvez tentar voltar a purificar essa cidade e acabar com toda aquela Warpstone que tem lá dentro. Bem, meus amigos, era isso que eu queria trazer hoje sobre a cidade dos amaldiçoados, Mordheim. Existem alguns videogames sobre a cidade, a maioria é estilo Left 4 Dead, recomendo, acho que vocês vão gostar, mas é estilo o Vermintide, é aquele mais novo, e o jogo de Mordheim é mais antigo, mas agora você sabe por que as pessoas vão para lá e por que tantos aventureiros morreram nessa cidade e por que é chamada a cidade dos amaldiçoados. Existem horrores lá que não dormem, existem coisas mutadas e aberrantes, existem os Skaven que são a melhor coisa da cidade e em geral não é um bom lugar para ser um humano. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e lembrem-se, a sua vida vale mais a pena, aventureiro, não vá para Mordheim, não é chamada de cidade dos amaldiçoados sem uma razão, e fiquem com Sigmar.